Então vamos lá, seguindo aqui no o plano em ação, né, a progressão do plano redentivo de Deus, nós chegamos ao Êxodo. Decorrido aquele processo ali de criação, estabelecimento dos primórdios, eleição de Abraão, passa pelos patriarcas, a formação do povo no Egito, né? Nós sabemos que conforme o Senhor tinha prometido a Abraão, o povo iria para o Egito, ficaria 400 anos, no total ele fica 430 anos, depois o Senhor os visita e os retira. O Senhor tinha dito isso a Abraão. Vamos ler esse texto? Então, no Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13 diz: Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais. Serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Esse, né, retornará para cá, porque nós sabemos que quando o Senhor chama Abraão, é interessante isso. A terra onde Abraão está, Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. E depois ele começa aquela peregrinação, depois o povo vai para o Egito, aquela coisa toda, né? Tem Isaac, Jacó, depois através de José, a família de Jacó toda e o próprio Jacó vão para o cativeiro, a servidão no Egito, e depois quando eles são introduzidos na terra prometida, é a terra da onde eles partiram. Esse é o nosso Deus. Então, sim, mediante o cumprimento da palavra que o Senhor, da promessa do Senhor a Abraão, então Abraão, o povo é enviado, o povo vai para o Egito. O povo ainda era uma tribo, Jacó e os seus 12 filhos, né? Jacó e seus 12 filhos e as famílias deles entram lá. 70 pessoas entram no Egito. Eram 70 pessoas que entram no Egito. E a gente conhece bem a história. Durante o período em que José viveu, o povo foi bem tratado, o povo foi colocado na melhor parte da terra do Egito, a terra de Gósen, né, uma terra frutífera, produtiva, boa terra, e o povo desfrutava de paz, de cuidado, né, na terra do Egito, pois José havia achado graça aos olhos de Faraó. Mas o texto nos diz que, depois de passado um tempo, sobe ao trono um faraó que não conheceu a José. E esse faraó impõe ao povo de Israel, bem como a todo estrangeiro nas suas terras, um jugo pesado. Um jugo pesado. E então o povo começa a clamar ao Senhor pela sua libertação, pela visita do Senhor, pelo cumprimento da promessa. Porque note bem, é bem verdade que o povo ficou 430 anos no Egito, mas o Senhor sempre preserva o remanescente fiel no meio do seu povo. Ainda que muitos, que a maioria do povo, né, conhecesse a Deus de ouvir falar, estivesse mais inculcada a mentalidade pagã, a mentalidade egípcia, toda a visão de mundo, a cosmovisão não era a cosmovisão fundamentada na fé em Jeová, em Yahvé, mas sim, eles eram de toda a cultura egípcia. Note bem que Moisés, quando a Bíblia se refere a Moisés, que Moisés era versado em toda a arte e ciência egípcia. Na medida do que o vassalo pode ser, todo o povo era conhecedor da cultura, dos costumes, da religião, enxergava o mundo como o egípcio enxergava. Mas o Senhor sempre preserva o remanescente fiel. Tinha no meio daquele povo a família, uma semente que mantinha acesa a expectativa, aquela coisa de aqui não é nossa terra, temos uma promessa de que o Senhor nos visitaria, o Senhor prometeu aos nossos pais uma terra que emana leite e mel, que o Senhor nos daria.
temos, não podemos nos conformar aqui, com isso aqui. Então, aí fica uma lição para nós. Essa terra da nossa peregrinação, ela não é a nossa herança. Por isso que nós não deveríamos viver tão amantes, ser tão amantes das coisas que construímos ou conquistamos na terra da nossa peregrinação. A nossa pátria não é desse mundo. Não à toa que Jesus nos ensina não a juntar tesouros aqui, porque a terra da peregrinação não é lugar de você criar raízes, não é lugar de você juntar tesouros. Se você parar para pensar, você sai daqui para peregrinar em Israel, conhecer os caminhos, né, que o povo de Deus percorreu, as histórias, ver a ambientação das histórias. Você não vai para lá construir casa, você não vai para lá estabelecer-se. Você vai lá como peregrino, ver, observar, cumprir o propósito que tinha para cumprir naquela viagem, depois você vai embora para o seu lugar. A nossa relação com essa nossa terra da peregrinação, nós somos como peregrinos em terra estrangeira, já nos diz o nosso irmão apóstolo Pedro. Então a gente não era para ter raízes fincadas aqui. É verdade, estamos nesse mundo, temos que pensar em algumas coisas assim, mas o nosso tesouro não é aqui. Aqui não é nossa pátria. Então, voltando, o povo leva 430 anos no cativeiro e o êxodo começa como? Né? Com o Senhor respondendo o clamor do povo. O Senhor respondendo o clamor do povo. Vamos lá ler o que está escrito em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, ó. Verso 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando aos pés do Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo àquela boa terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o Senhor ouve o clamor do povo, cumpre-se o tempo que o Senhor já havia estabelecido e já havia avisado de antemão, de maneira profética, a Abrão, dizendo que o povo passaria 400 anos no Egito. Então, o Senhor chama Moisés. E aí começa a chamada a redenção. A redenção. Muito importante, parte da nossa história. Quando a gente entende a Bíblia como um livro único, nós vemos a história de Israel como parte da nossa história. Ainda que nós não estivéssemos lá,
e não o estávamos, aquela história alude à nossa redenção. Aquela história alude ao nosso livramento. Né? Como diz que com mão forte o Senhor tirou o seu povo do Egito. Com mão forte o Senhor nos livrou do cativeiro do pecado, da escravidão, da servidão do pecado, como diz em Romanos. Né? Aqui diz que o Senhor desceu, verso 8 do capítulo 6, desceu a livrá-los do egípcio. No nosso tempo, o Senhor desceu a nos livrar. O Senhor desceu a nos livrar. Quem foi? Qual é o gesto de descida? No Egito o Senhor desceu e envia Moisés como o libertador. Na nova aliança, o Senhor envia o seu próprio filho como o libertador. Mas tanto lá quanto cá, é o Senhor vendo a situação do seu povo, se inclinando a seu favor, fazendo um movimento de resgate. Não é o povo indo em direção a Deus. Nunca é. É Deus indo em direção ao povo. Então, seguindo, nós temos Moisés enviado por Deus para uma tarefa de resgate. O conceito de missão veterotestamentária, apesar aqui está escrito neotestamentária, né? Está aqui neotestamentária, mas não é neotestamentária, é veterotestamentária, porque tem a ver com o Antigo Testamento. O conceito de missão veterotestamentária só se evidencia mais explicitamente no chamado de Moisés. É no chamado de Moisés que fica muito evidente o aspecto missionário do Antigo Testamento. É interessante, aqui no livro o Movimento Missionário de Deus, o autor, falando acerca do chamamento de Moisés, como a gente tem dito, como eu enfatizei aqui, é um movimento de Deus em direção ao homem, não o homem em direção a Deus, né? Então ele coloca aqui, no capítulo, na página 62, está aqui, a libertação de Israel só poderia dar relevo à soberania única de Yahvé. As virtudes particulares de um homem podem ser instrumentos no propósito divino, mas a falta delas jamais o impediria. A narrativa do Êxodo, quando lida e observada com cuidado, ela só evidencia, pinta em cores vivas como a salvação é uma ação de Deus. A redenção do povo é uma ação de Deus. É Deus se movendo em direção ao teu povo. É Deus levando a cabo o seu plano redentivo. E isso é muito evidente com Moisés. O Senhor age na vida do Moisés, a tapeçaria, né? Deus conduzindo, Deus tecendo os fios. Então, Deus que levou o povo para o Egito, enaltece e engrandece José. Esse povo se multiplica com o favor de Faraó, né? Mediante achar graça diante de Faraó através de Deus. E depois o Senhor chama Moisés de maneira espetacular. O Senhor age na vida de Moisés. 40 anos ele vive como egípcio. Depois mais 40 anos ele sai do meio dos egípcios e começa a conhecer a história e a realidade do seu povo. Depois ele volta e por 40 anos é instrumento na mão de Deus para conduzir o seu povo na peregrinação rumo a alcançar as bênçãos da promessa. Mas há algumas coisas dignas de nota, né? Algumas não, né? Muitas coisas dignas de nota no caráter, na pessoa, na figura de Moisés, quando a gente pensa no chamamento missionário, né? No comissionamento especial. Todos nós, lembrando, todos nós somos potencialmente missionários, todos nós somos chamados a participar da missão de Deus. Mas há algumas coisas, alguns aspectos específicos, alguns são chamados de maneira específica. E Moisés é chamado de maneira espetacular, né? E o Senhor se apresenta a Moisés, o nome de Deus, eu sou, te enviou. Para o hebreu, nome simboliza caráter. E conhecer o nome de Deus é conhecê-lo pessoalmente. A proclamação missionária é um convite ao conhecimento pessoal de Deus e a entrar em relacionamento com Ele através da aliança. É impossível
você proclamar um Deus que você não conhece. Quando se fala nas discussões acerca da ressurreição, os que defendem a ressurreição, um dos argumentos que dizem é o seguinte: morrer por uma verdade, você até acredita que é possível. Agora, morrer por uma mentira, ninguém morreria. E os discípulos todos colocaram a sua vida em risco defendendo a ressurreição. Então, para defender essa ressurreição a ponto de colocar sua vida em risco, é preciso conhecê-lo. No comissionamento que é evidenciado ali no livro de Atos, né, diz: varões galileus, este Jesus que você vê agora ser assunto aos céus, da mesma forma virá. Agora, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com poder, e sereis minha testemunha. A exemplo do comissionamento de Abraão, o Senhor fala que seríamos testemunha. É uma garantia. O Senhor diz: vocês serão minha testemunha. E testemunho, naquele contexto, a palavra testemunho vem da palavra marturo, que tinha a ver com martírio. Ser testemunha de Cristo naquele contexto era assumir para si o risco de ser martirizado em prol da fé. E de maneira nenhuma alguém se prontificaria a tal coisa se não conhecesse verdadeiramente, experiencialmente, aqueles a quem eles proclamavam. Então, a proclamação missionária, ela é um convite ao conhecimento pessoal de Deus, e aí entrar um relacionamento com Ele. Mais do que um convite, ela é resultado de um conhecimento pessoal de Deus e de um relacionamento com Ele através de aliança. Sem conhecer a Deus, você não o proclamaria. Sem fé nas promessas de Deus, você não vai proclamar. Sem experiência com Ele, você não será convincente no que você anuncia. Enquanto Deus prepara um libertador no deserto, Israel continua em aflição. Mas Deus se compadece do teu povo. Capítulo 2, entre o verso 23 e 25, registra, né, o que eu já fiz menção aqui. Muito tempo depois, morreu um rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o seu lamento e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação dele. E depois, capítulo 3, aquilo que nós já lemos aqui com o texto aberto. O Êxodo se tipifica a salvação em Cristo. Eu, de maneira antecipada, já na introdução desse nosso vídeo, eu fiz a analogia do resgate, da retirada do povo do Egito com a nossa retirada da escravidão do pecado. Então o Êxodo tipifica a salvação em Cristo. O Êxodo era lembrado pelo israelita como sendo o ato do seu novo nascimento, como o ato de nascer de novo. Era o ato de nascer de novo para eles, né? Israel é formado por um ato poderoso de redenção. O que a cruz é para o crente, o Êxodo era para o israelita. Uma experiência presente na história e não somente em um evento além da história atual. Porque a história do Êxodo, o evento do Êxodo, ele é comprovado em outras literaturas. A epopeia de Gilgamés, por exemplo, ela registra eventos particulares da narrativa da retirada, da saída dos israelitas do cativeiro egípcio. Outras nações registram, porque não se esqueçam que quando o povo de Israel sai do Egito, sai no meio deles outros estrangeiros, outras nações que eram escravas dentro. Outras nações que eram, juntamente com os israelitas, cativos, né, da potência até então que era o Império Egípcio. Né? Faraó era tido e havido por aqueles que não conheciam Yahvé como Deus.
Quarto ponto, os milagres como propósito missionário. Os milagres autenticam a mensagem e atestam a soberania de Deus. Os milagres servem para testemunhar e desafiar o mundo. Servem para chamar o mundo para olhar a Deus e glorificá-lo. É importante a gente atentar para isso. Que assim como na instituição de Israel como nação, retirada a braços fortes do seu cativeiro egípcio, aquele pequeno povo de 70 pessoas que entrou e saiu com mais de 600 mil na idade de guerra. Calcula-se que mais de 2 milhões de israelitas, e entre eles alguns estrangeiros, saíram do Egito nesse evento. E a exemplo do surgimento do povo de Deus, do povo de Israel, que foi cercado pelos 10 milagres, os 10 portentos do Senhor, né, as 10 pragas e depois o livramento através da travessia do Mar Vermelho, além de outros tantos sinais na sua peregrinação, se assemelha com o nascimento da igreja. O nascimento da igreja, ele é marcado, né, a partir do advento de Jesus Cristo, com milagres e mais milagres, com ações miraculosas de Deus através de Jesus Cristo e a partir de então através dos apóstolos. E essa promessa, segundo o registro de Marcos, há algumas controvérsias em Marcos 16, diz que os sinais seguiriam os que creem, mas não para mostrar que A ou B, igreja A ou C tem poder, mas como um aspecto de autenticação da mensagem de salvação, desculpa, meus irmãos, da mensagem de Deus. Então os sinais serviam para chamar o mundo para olhar a Deus e glorificá-lo. Então nós temos aqui as 10 pragas, né, que é as águas do Nilo viram sangue, a infestação de rãs, as infestações dos piolhos, infestações das moscas, a morte dos animais, os tumores que brotam nos egípcios, a chuva de pedra, as infestações de gafanhoto, a escuridão durante 3 dias e a morte dos primogênitos. Alguns autores vão apontar que essas pragas elas foram pontualmente enviadas para confrontar e humilhar as divindades egípcias. Então nós sabemos que os egípcios tinham o deus Ra, que o Nilo era tido como uma divindade, o deus Sol, uma série de divindades que elas são frontalmente esvaziadas do seu poder a partir das pragas. Nós não vamos nos deter muito nisso daqui, qualquer entrada na internet aí vocês pegam essas associações das pragas em relação às suas divindades. Mas principalmente eu sou da linha que adota a posição de que essas pragas não só afrontam ou destronam as pseudo-divindades egípcias, mas elas abrem caminho para que Moisés venha apresentar ao povo o relato da criação. Porque todas essas divindades egípcias eram coisas criadas. Então Moisés, quando está diante daquele povo que foi criado dentro do Egito, tendo essas divindades como referência, Moisés ele faz um ataque frontal à cosmovisão deles e fala: tá vendo Deus Sol que eles adoravam? Deus criou o Sol e firmou e pôs no céu. As rãs, Deus criou os animais e todos os seres, répteis, aves, quadrúpedes. Então você tem o relato da criação contrapondo aquela cosmovisão daquele povo que saiu do Egito. Lembrando que o Pentateuco ele é escrito a partir desse povo que sai do Egito, né? Todo o Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, o Moisés escreve vivendo o tempo daquilo que ele está relatando. Já Gênesis, ele escreve olhando para trás, para eventos que aconteceram. Desculpa o barulho, caiu um negócio aqui. Essa questão de gravar no estúdio doméstico, né? Digamos assim. Gravando dentro de casa, mas
tem sido bênção, tem sido um tempo bom. Seguindo, a redenção em 4 dimensões. O primeiro e mais substancial uso da linguagem da redenção na Bíblia está no Êxodo. Deus fez tudo o que era preciso para o resgate de Israel, de toda forma de escravidão. Então, quando alguns autores, quando analisam o livro do Êxodo, quando comentam o livro de Êxodo, eles entendem essa escravidão de Israel no Egito em 4 dimensões: dimensão política, dimensão social, dimensão espiritual. Enfim, eles entendem que Deus não liberta só o povo de um cativeiro, como nós vamos ver a seguir. Na dimensão política, os israelitas eram imigrantes em um estado imperial. O Egito era o império, né? Império Egito. Chegaram ao Egito como os refugiados da fome e abrigados economicamente, mas a política acolhedora de então deu lugar à política de opressão. Como a gente lembra, quando o povo de Israel chega, né, a família até então, a família de Jacó, chega ao Egito, José era o governador do Egito, né, um braço direito de Faraó, tudo que José falava era lei. E a gente vê que no final, no início do Êxodo, fala que subiu ao trono um Faraó que não conhecia José. O não conhecer José tem a ver com considerar, porque José não foi apagado da história, mas tem a ver com não considerar. Alguns estudiosos vão sinalizar que o que estava acontecendo já nesse período, que o Império Egípcio já não era mais aquele de outrora. Então, muitos grupos de nações já começavam a se insurgir ao longo do Império, né, de pegar em armas para confrontar a autoridade de Faraó. Então, o faraó que sobe, diz que é o faraó Neco, se eu não me engano, sobe ao trono e olha que o povo de Israel está se multiplicando muito, já é um grande povo. Ele começa a analisar assim, se povos menores ao longo do Império já têm começado a pegar em arma para questionar a nossa autoridade, imagine um povo desse tamanho. Então começa a pesar a mão sobre o povo de Israel. Lógico que nós que conhecemos a revelação bíblica sabemos que hoje nós olhamos e sabemos que era Deus agindo, porque já tinha dado o tempo dele transformar aquela família, aquela tribo, numa grande nação. Então, Israel, ele é liberto politicamente. Um dos aspectos dessa redenção registrada em Êxodo é a redenção política. A segunda dimensão é a dimensão econômica. Os israelitas estavam sendo explorados no trabalho escravo, em uma terra a qual não possuíam para o benefício econômico do Império Egípcio. Quando eles chegam, né, famintos, com a mão na frente ou outra atrás, literalmente, até a passagem, por assim dizer, foi paga pelos egípcios, porque José manda os carros de Faraó ir buscar a sua família, né, que passava fome em Canaã, e traz e introduz esse povo na melhor porção de terra do Império Egípcio. Então, esse povo desfruta das benesses. Quando o outro faraó vê, né, sobe, quando muda a realidade, né, governamental do Egito, então eles começam a ser explorados. Eles trabalham numa terra que não é deles para produzir para o Império. Eles já não produzem mais para ele. É interessante que até esse tempo todos se tornaram reféns, todos se tornaram servos do Egito, porque eles vinham e vendiam um pouco que tinham, as suas faixas de terra, em troca de comida. E nisso o Império Egípcio foi, né, ganhando um vulto inimaginável. Então a primeira dimensão é política, a segunda dimensão é econômica. A próxima dimensão é a dimensão social, né? Porque toda opressão, todo cativeiro, ele vai ter esse aspecto político, ele vai ter esse aspecto econômico e ele vai ter o aspecto social. Porque a vida
um modo de viver, o padrão estabelecido por quem governa, por quem domina, sempre vai negar ao dominado a condição mínima de vida. Então, por exemplo, a grande ênfase que o livro de Êxodo vai dar logo é a ordem, né? A ordem de assassinar os meninos. O genocídio patrocinado pelo Império, quando manda matar todos os meninos, e temos o evento, né, da salvação miraculosa de Moisés, que é colocado no cesto de junco e tal, aquela coisa que a gente já conhece a história, né, a ação de Deus através da vida das parteiras, enfim, toda uma opressão social, né? Aquela questão, controle de natalidade, de dizer quem tem direito de viver, quem não tem direito de viver, situações onde regimes déspotas, opressores, colocam sob suas nações. E no caso de Israel, ele sofria isso não de um governo da sua nação, como ao longo da história ele acaba sofrendo opressões internas, mas eles eram oprimidos por serem estrangeiros, né? Então, o genocídio patrocinado pelo Império, somado à violação dos direitos fundamentais da vida humana e da interferência na vida familiar, normalmente marcam essa dimensão social. Então, não só o genocídio, mas o trabalho de escravo, os castigos físicos, as moradias em condições subhumanas, uma série de direitos fundamentais lhes eram negados nesse período. Então, eles foram redimidos politicamente, economicamente, socialmente. E a quarta e a principal dimensão é a redenção espiritual. O pedido específico de Moisés, que está registrado lá em Êxodo 4, 22 e 23, vamos ler o texto para ficar mais clara a nossa conversa. Êxodo capítulo 4, 22 e 23. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa meu filho ir, para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei teu filho primogênito. Então, desde o começo da conversa, da interlocução Moisés-Faraó, o Senhor fala, deixai o meu povo ir ao deserto, sacrificar, me adorar. Há uma libertação, há um redirecionamento. Não olhe para as divindades egípcias, saiam e venham me adorar. Então há um aspecto de libertação espiritual, do cativeiro espiritual. O pedido específico de Moisés era para que os israelitas fossem autorizados a sair do trabalho a Faraó e a adorar, servir a Deus. Nós somos salvos, resgatados, libertados para adoração. Como o Rodrigo Caeté, um jovem escritor, né, conhecido nosso aí, ele escreveu 2 livros, o Cálice da Ira Sem Mistura. Ele escreveu 2 livros, o Cálice do Evangelho e o Cálice da Ira Sem Mistura. E no livro O Cálice da Ira do Evangelho, ele diz algo muito que ficou marcado. Somos salvos da ira de Deus por meio de Deus para Deus. Somos salvos da ira de Deus por meio de Deus, da sua obra e graça, para Deus, para servi-lo integralmente, integramente, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em todo tempo. Então, deixai de servir a Faraó e vá me adorar. Adoração é serviço. Adoração é serviço, né? Às vezes a gente pensa que adoração é aquele momento que a gente fica coroamos. Não.
Adoração é serviço. Nós somos salvos, resgatados, redimidos para adorar. Que adorar é servir. Nós adoramos fazendo aquilo que Deus nos deu a fazer. João 17, Jesus diz: Pai, eu o glorifiquei na terra, fazendo a obra que me deste para fazer. Então Jesus, sendo Deus, ele glorificou o Pai, ele adorou o Pai, sendo obediente, servindo. O êxodo não foi um movimento da escravidão para a liberdade, mas da escravidão para a aliança. A redenção foi feita para que houvesse uma relação com o Redentor, para servir os interesses e os propósitos do mundo, escreve Christopher Wright no livro A Missão do Povo de Deus. Na verdade, o que alguns autores vão dizer que a redenção é uma troca de senhorio. Por isso que alguns, e eu apoio essa ideia, vão dizer, não há liberdade de escolha. Porque num tempo tu é escravo do pecado, escravo daquele que te mantém no exílio, no cativeiro. Noutro tempo, liberto por Cristo, tu és servo de Cristo. Você não tem uma escolha, você é salvo para servir. Ou você está sob a ira de Deus para condenação, sendo escravo do pecado, estando no seu exílio espiritual, no seu cativeiro existencial, ou você é salvo, redimido, liberto, livre da ira santa de Deus, adotado na família de Deus, feito filho de Deus para adorá-lo. E essa adoração é servi-lo. Então não há uma opção, eu não tenho uma escolha. Ou eu estou lá seguindo o príncipe da potestade do ar, obedecendo o espírito que opera nos filhos da desobediência, como diz em Efésios capítulo 1, 2. Ou eu estou salvo, redimido, guardado, pertencente a Deus, como a gente leu, como a gente já estudou aqui nos vídeos anteriores, pertencente, propriedade exclusiva de Deus, para fazer o que Deus determinou. Então não há uma escolha, não há uma escolha. Há uma ordem a ser cumprida. Ou você cumpre, ou você é filho da desobediência. Mas isso daí é uma outra discussão. Então, repetindo o que o Chris Wright diz, o êxodo não foi um movimento da escravidão para a liberdade, mas da escravidão para a aliança. A redenção foi feita para que houvesse uma relação com o Redentor, para servir os interesses e os propósitos do mundo. Paulo costuma usar a figura do mercado de escravo, que Deus foi no mercado do escravo, nos comprou para si. E aquele que compra é o Senhor. Pense nisso. Próximo vídeo, aliança. Redenção. Aí no capítulo 9 ao capítulo 19 começa os termos da renovação da aliança. É no capítulo 19 que nós temos a entrega dos 10 mandamentos. É uma outra fase desse processo, dessa história missionária de Deus. Então, nós terminamos esse vídeo com a frase do Chris Wright, né, que diz que o êxodo não foi um movimento da escravidão para a liberdade, mas da escravidão para a aliança. Uma aliança de serviço, de adoração, de cumprimento de ordem.